voy a presentar a Cristina María Pereira dos Santos, que es jefa de sección de apoyo de producción forestal y valorización de los recursos forestales en el Instituto de Conservación de la Naturaleza y las Florestas de Portugal. Es licenciada en Ingeniería Forestal por la Universidad de Trás-os-Montes, en Alto Douro, y es máster en Georrecursos del Instituto Superior Técnico de la Universidad Técnica de Lisboa. Además, en la actualidad es responsable de la normalización de la gestión forestal y para el desarrollo de la actividad de la resinación en Portugal. Previamente ha desempeñado responsabilidades en las áreas de instrumento de gestión territorial, biomasa, régimen jurídico de la red de espacios protegidos y desempeña varios cargos como el de vocal de la Comisión Nacional de Reserva Ecológica Nacional, Grupo de Trabajo del Catastro Florestal, representante portugués en la European Week of Regions and Cities. Voy a no equivocarme, Cristina María doctora, tiene 26 minutos, si es posible. ¿Le aviso si le parece? Sí. Vale, muy bien. Muito bom dia. Foi-me solicitado para apresentar as perspectivas da resinagem em Portugal, quer fazer um enquadramento da situação atual, quer as perspectivas futuras. Vou começar por fazer um enquadramento da atividade ao nível histórico, um enquadramento legal. Falarei um bocadinho sobre o que é a fileira da resina, dando também a perspectiva do que é o setor florestal em Portugal. Vou apresentar umas perspectivas futuras para o desenvolvimento da atividade da resinagem e depois deixo algumas notas finais como que vão servir como desafio. Portanto, em termos de enquadramento histórico, desde 1858 deu-se o início da atividade de industrialização da resina na Mata Nacional de Leiria. Em 1871 surge a primeira unidade industrial de destilação na Mata Nacional de Leiria. Em 1918, no pós-guerra, houve um aumento exponencial do número de fábricas da resina e, portanto, um aumento da resina recolhida. Em 1926, o mestre resineiro francês Dupart surge uma escola de resinagem na Mata Nacional na Mata Nacional de Leiria, peço desculpa. Em 1936 dá-se a criação da Junta Nacional dos Resinosos e, portanto, são instaladas parcelas experimentais na Mata Nacional de Leiria também. Nas décadas de 50 e 60, há a introdução dos métodos americanos através da extração com ácido sulfúrico e das pastas químicas, aumentando muito a produtividade da resinagem nas nossas matas. Nas décadas de 70 e 80, Portugal é o terceiro exportador mundial de pés e água ras. E, mais recentemente, nas décadas de 90 e 2000, há um domínio no mercado por parte da matéria-prima que vem de China e há uma queda abrupta nacional em termos da produção da resina. Os serviços florestais também tiveram amplamente ligados à divulgação das novas técnicas em termos de resinagem, portanto desempenharam um importantíssimo papel em termos da extensão, ao nível da extensão florestal. A propriedade em Portugal é do domínio do privado e, portanto, isto impôs aos serviços uma divulgação e informação profissional constantes, que foi, de facto, a iniciativa do Estado português ou por ele apoiado. Esta é uma publicação da Junta Nacional dos Resinosos, um livro sobre a resinagem. Há também, em 1962, também umas instruções básicas destinadas ao pessoal de resineiro, também publicada pela Direção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas. Também, mais ou menos da mesma época, é publicado também um livro sobre a resina e, mais recentemente, apoiado por uma medida do programa Agris, foi também publicada um livro e umas publicações sobre a resinagem em Portugal. Em termos da legislação, esta atividade está regulamentada desde 1942, que houve um primeiro despacho. Ela foi recentemente a última legislação, diz respeito a uma lei de 2006, que é a Lei das Contraordenações Ambientais, onde também a atividade da resina está enquadrada em termos de enquadramento sancionatório, se assim se pode dizer, e contraordenações ao nível das normas que se lhe aplicam.
Quanto à legislação, a legislação define vários requisitos, desde a época, que ela inicia-se em março e termina a 30 de novembro, o descasque pode iniciar-se em fevereiro, a dimensão das feridas, a distância entre fiadas, que entre si são de 10 centímetros, a riscagem, ou seja, as linhas entre as quais se podem fazer as feridas devem ser paralelas e orientadas segundo o eixo da árvore. Ao nível do planeamento da atividade da resinagem, é preciso ter em atenção uma quantidade de requisitos, portanto, a divisão do pinhal em parcelas homogéneas quanto ao declive, a área, é preciso também atender, o acidentado do terreno, a distância média entre as árvores que se vai resinar, o inventário de cada parcela, portanto, é preciso estimar o número de feridas a colocar em cada pinheiro, o espaçamento das renovas, o número de renovas por cada ferida e depois, obviamente, a distância entre parcelas. Portanto, quando se vai fazer a atividade da resinagem, é importante atender a estes requisitos. Relativamente à legislação, existem duas modalidades, a resinagem à vida e a resinagem à morte. A resinagem à vida, portanto, o que se pretende é explorar a extração a longo prazo e só é possível em árvores cujo perímetro, medidas a 1,30 m do solo, tenham mais do que 80 cm. Portanto, isto estabelece determinados requisitos, não só por o número de feridas, como também a forma como se deve processar após o acabamento ou a finalização da exploração de cada ferida. Ao nível da resinagem à morte, portanto, resinam-se os pinheiros a retirarem em desbaste ou em corte final, por um período máximo de 4 anos, antes, obviamente, do corte final ou dos desbastes, e só é possível com árvores que tenham mais de 60 cm de perímetro, medidos a 1,30 m do solo. Portanto, os requisitos são os que podem depois verificar aqui no quadro. É óbvio que esta atividade, nos termos da legislação atual, ainda carece de autorização e, portanto, devem, obviamente, de respeitar as disposições estabelecidas por lei. Seguidamente vou apresentar os números sobre os grandes números da caracterização da fileira da resina. Portanto, começarei por falar no uso do solo, isto com base no último inventário nacional, que tem uma base da fotografia aérea de 2010, está em curso, nós agora ainda só temos os dados da fotointerpretação, ainda não temos as parcelas de campo medidas, portanto não consigo neste momento vos dar o que é a produtividade e a situação atual da resina. E com base no último inventário, portanto, 2010, a floresta ocupa cerca de 35% do nosso território, é o uso dominante em Portugal, portanto, com 3.155.000 hectares. Os matos e as pastagens ocupam cerca de 32%, com cerca de 2.800.000 hectares. As águas interiores, 2%, a agricultura 24% e os outros usos, onde estão incluídos os usos urbanos e os improdutivos, 7%, o que representam cerca de 600.000 hectares. Quanto às principais espécies também e a composição florestal, a principal espécie atualmente é o eucalipto, representa cerca de 26%, o pinheiro bravo e a azinheira e o sobreiro, com cerca de 23%. De qualquer maneira, o sobreiro tem uma ocupação de relativamente ao pinheiro bravo, de cerca de mais de 20.000 hectares. A azinheira 11%, o pinheiro manso 6%, a par das outras folhosas. Os outros carvalhos e os outros sistemas as outras resinosas 2% e os castanheiros apenas de 1%. Portanto, as principais espécies que interessam aqui em termos da exploração da resina é o pinheiro bravo e o pinheiro manso, e estas ocupam no território nacional, em termos da composição florestal, cerca de 29%. Também com os dados dos últimos inventários que foi possível fazer, portanto, a comparação entre os três últimos inventários, portanto, o de 95, o de 2005 e o de 2010, há de facto uma diminuição da área florestal por ano, portanto, nos últimos 15 anos, de cerca de 3% ao ano, que representa 10.000 hectares ano, mas, no entanto, há um aumento da área arborizada, portanto, há um aumento de povoamentos relativamente à área florestal de cerca de 5,6% nos 15 anos. No entanto, o pinheiro bravo não segue essa tendência em termos de aumento da área arborizada.
Uma das questões também que caracteriza, no fundo, a propriedade, a fileira florestal, é realmente a estrutura e o regime da propriedade. Ela encontra-se mais pulverizada a norte e a centro do litoral, portanto, nas regiões aqui, isto é a linha dos 2 hectares. Portanto, as propriedades aqui têm uma média inferior a 2 hectares de dimensão. Esta é basicamente a linha dos 5 hectares, portanto, entre estas duas linhas as propriedades têm entre 2 a 5 hectares. A linha, portanto, esta é a linha dos 10 hectares, dos 20 hectares, e aqui realmente na região do Alentejo as propriedades aqui em torno da região do Alentejo têm maiores dimensões, a dimensão média é superior a 50 hectares. Por outro lado, estas propriedades estão pulverizadas por um conjunto elevado de proprietários. Nós temos cerca de 400, estima-se que temos cerca de 400 mil proprietários e cerca de 10,7 milhões de prédios rústicos. Em muitas regiões há uma significativa taxa de abandono da gestão, aliás, porque a dimensão da propriedade não cria atrativos relativamente à parte da gestão, por difícil em termos de retorno do investimento ou retorno realmente dos benefícios económicos gerados. Os espaços florestais são, na sua maioria, privados, cerca de 90% pertencem são detidos por proprietários privados. Se olharmos para o contexto europeu, Portugal realmente afasta-se grandemente da média europeia, cerca de 40% em termos da Europa a 27, a propriedade é do domínio público, em termos em Portugal apenas 10% da propriedade está sobre a posse, a gestão está sobre a posse de pública. Portanto, isto é quando queremos falar em estratégias e em termos de gestão, temos que ter atenção a este requisito. Portanto, dominantemente a propriedade é privada e, portanto, é para esses nossos interlocutores que nós nos devemos, no fundo, apoiar e dirigir. Relativamente à parte dos incêndios florestais e com base nos dados que, desde que há registros, desde 1971 até 2012, a área ardida em Portugal realmente tem vindo a sofrer um grande aumento. Teve 2 grandes picos, um em 2013 e outro em 2005. Em 2013 arderam cerca de 430 mil hectares, portanto foi o ano que realmente registou anormalmente uns valores elevadíssimos. Em 2005 quase que chegou aos 350 mil hectares. No entanto, e com base nos objetivos definidos no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios de 2006 a 2012, que estabelece uma meta de 100 mil hectare-anos, estes 2 últimos anos têm-se aproximado dessa meta, só que isso não invalida que hajam grandes incêndios, como foi o caso do incêndio que ocorreu ano passado na região do Algarve, que arderam quase cerca de, não chegou aos 30 mil hectares, mas foi quase cerca de 30 mil hectares. Também se pode ver que, relativamente à área ardida de 2012, sensivelmente arde 50% de povoamentos e 50% de matos. No entanto, os prejuízos são igualmente elevados, quer num caso, quer noutro. Em termos da taxa de incidência, se nós olharmos para a taxa de incidência em termos das espécies florestais, com base num estudo que foi feito desde que recolhido com dados de 96 a 2005, o Pinheiro Bravo apresenta uma taxa de incidência dos incêndios de cerca de 4%, portanto é uma taxa, é das maiores, mais elevadas em termos do nosso coberto florestal. Portanto, isto também torna pouco atrativo o investimento por parte de quem quer investir na floresta e em concreto nesta espécie, que é aquela que interessa mais para a parte da extração da resina. Quanto à parte dos prejuízos e à avaliação dos prejuízos económicos, é óbvio que, à medida que nós aumentamos a área intervencionada na gestão dos combustíveis e na organização do território, a área ardida diminui.
E isto tem, obviamente, uma visão subjacente. O que se pretende é que todo o território deve ser alvo de uma gestão e de vigilâncias permanentes com sentido social útil, que só é possível com a valorização económica da gestão florestal. E, de facto, a parte da resinagem, acho que nós consideramos que é uma valorização que pode acrescentar à sustentabilidade do pinhal e, neste contexto, também diminuir os riscos associados à floresta. Em termos da avaliação dos últimos inventários e das dinâmicas da alteração da composição florestal, portanto, nós temos o que se verificou foi uma redução de 13% na superfície arborizada do pinheiro bravo, portanto, não segue a tendência global relativamente à área arborizada que aumentou. Se verificarmos aqui no mapa, as áreas de redução aparecem a vermelho e as áreas de expansão a verde, portanto as áreas de redução estão praticamente espalhadas por todo o pinhal, não só por causa dos incêndios florestais, mas também devido ao anemato da madeira do pinheiro. E se olharmos em concreto para qual é que foram as transições em termos do uso, maioritariamente elas foram para pastagens e para matos, portanto isto deve-se de facto à ação dos incêndios florestais nestes últimos 15 anos, mas também à alteração da composição em termos do coberto florestal, que houve uma substituição do pinheiro bravo pelo eucalipto em cerca de 63 mil hectares. Se olharmos em concreto, para as regiões onde se viu a maior alteração em termos desta dinâmica, ou seja, onde houve as maiores perdas, foi realmente nas regiões de nível 2 do norte e do centro. Relativamente à dinâmica da composição em termos do pinheiro manso, o pinheiro manso houve um aumento da superfície arborizada em termos de cerca de 46%. Nós em 95 tínhamos cerca de 120 mil hectares e em 2010 temos cerca de 175 mil. Portanto, o pinheiro manso, de facto, é uma das possibilidades que se pode, para além da produção de pinheiro, que realmente é o que dá sustentabilidade ao pinheiro manso, mas também é uma das viabilidades, a sustentabilidade também desta espécie passa também por resinar as áreas de pinheiro manso. Ao nível da composição dos povoamentos, portanto, e da distribuição segundo a ocupação florestal, isto são dados ainda do inventário de 2005, portanto, nós ainda não temos esta informação para disponibilizar, ela ainda não está apurada, mas essencialmente os povoamentos são puros, portanto, é importante para desenvolver uma atividade de resinagem, é importante ter esta noção. Os povoamentos são puros, em cerca de 64%. 14% são povoamentos puros, são povoamentos mistos dominantes e cerca de 12% são povoamentos mistos dominados, em que a espécie é dominada por outras. Nós temos cerca de 4% de povoamentos jovens dominantes, portanto, que podem entrar em produção daqui a uns anos. As outras áreas arborizadas representam cerca de 700 mil hectares e as áreas que estão sensivelmente arborizadas, mas que também pertencem a esta classe de povoamentos de pinheiro bravo, portanto, que é os ardidos, e as áreas a cortes, que representam 6%. Com base num estudo que foi feito com dados desde 1971 até 2005, que mostra a evolução da estrutura etária dos povoamentos de pinheiro bravo, o que nós verificamos é que existe uma redução das classes de idade superiores a 30%, as quais apresentam, até pelas restrições legais em vigor, com maior interesse para a extração da resina. Portanto, isto realmente, se nós queremos garantir alguma sustentabilidade também à parte do pinhal, nós temos também que olhar para a estrutura e para as existências das próprias áreas que temos em termos de pinheiro, dos povoamentos de pinheiro. Aqui também vos apresento os dados que foram recolhidos em termos da produtividade ao nível do último inventário, não do último, mas do de 2005. Apesar da distribuição, este mapa demonstra a distribuição atual com base no inventário de 2010. Estes dados foram feitos com estimativas que são feitas ao nível do povoamento florestal. Portanto, nós temos, em termos do pinheiro bravo, se olharmos para o povoamento puro, nós tínhamos em 2005 cerca de 67 mil hectares resinados, que dava mais ou menos uma produtividade de cerca de 26 mil toneladas ano.
Se olharmos para os povoamentos dominantes, temos cerca de 15 mil hectares resinados, que dá sensivelmente 4 mil toneladas por ano de produtividade de resina. Em termos dos povoamentos de Pinheiro Bravo dominados, temos cerca de 5 mil hectares resinados, o que dá 932 toneladas de produtividade de resina por ano. Quanto aos povoamentos de Pinheiro Manso, nós temos cerca de, a área resinada em 2005 eram cerca de 7 mil hectares, dava uma produtividade de cerca de 1.181 toneladas por ano. Em termos dos dados do Pinheiro Manso para dominante, mistos dominantes, temos cerca de 1.500 hectares resinados, o que dá 70 mil toneladas por ano de produtividade de resina. E em termos dos povoamentos mistos dominados de Pinheiro Manso, temos cerca de 5.370 hectares, que dá cerca de 378 toneladas por ano de produtividade de resina. É também importante saber a localização em termos de onde é que estes povoamentos se distribuem. Portanto, os povoamentos puros de Pinheiro Bravo localizam-se essencialmente na região nível 2 da NUT Centro, 80%, segue-se o Norte apenas com 11%, o Alentejo com 5% e a grande região de Lisboa com 4%. Relativamente aos povoamentos de Pinheiro Manso, eles localizam-se essencialmente, os resinados localizam-se na região do Alentejo, com cerca de 96% e apenas 4% na região centro. Com base num estudo que foi feito por um Instituto de Produtos Florestais, que este instituto já não existe, foi integrado na altura foi integrado nos serviços florestais e no fundo as atribuições agora são seguidas por o ICNF. Portanto, este estudo remota à década de 80 e dá a indicação da produção da gema em cada incisão por concelho. Portanto, como podem ver, há uma grande variabilidade em termos da produtividade. A verde escuro aparece, de facto, as zonas onde há maior produtividade em termos de resina e aí há uma produção maior de que 2,2 kg de gema por ferida, e nas regiões de fraca produtividade, que aparecem um verde muito mais claro, as produtividades são menores que 1,7 kg por ferida. Internamente, nós também desenvolvemos, e mais recentemente, um grupo de trabalho que fez uma avaliação sobre a viabilidade da resinagem nas áreas públicas. O grupo chegou à conclusão que, de facto, é possível aumentar as áreas que estão atualmente resinadas, quer através do aumento da produtividade nas matas nacionais, 5 minutos, quer através dos primos florestais. Em termos das questões da venda de astas públicas, portanto o Estado vende resina através de astas públicas, realmente os valores, verificaram-se os valores fora do comum em 2011, em que na área florestal de Sines o preço médio preferida ascendeu a €1. Em termos da localização das indústrias do setor, quer as de primeira e as de segunda transformação, assim como as de comércio e de extração, elas localizam-se junto aos principais sistemas resineiros e, portanto, acho que pode haver, através da organização do setor, pode haver realmente uma interajuda, quer em termos das indústrias, quer em termos dos produtores e dos proprietários florestais. A Estratégia Nacional para as Florestas, e com base na matriz estruturante do valor económico da floresta, a resina vale, no contexto das produções não lenhosas, contribui para o valor total económico da floresta em cerca de 2 milhões de euros, portanto é um valor considerável e, portanto, se quer pela viabilidade, aumentando a viabilidade e aumentando a área resinada, de facto este valor pode aumentar. Em termos da gestão florestal, nós temos cerca de 1.900 PUBs e PGFs aprovados, portanto PUBs são os planos de utilização dos baldios, temos cerca de 1,3 milhões de hectares integrados já em PGFs ou PUBs, o que representa 1/5 dos espaços florestais e dos povoamentos. Temos também, neste momento, cerca de 162 ZIVs, correspondem a 848 mil hectares, que representam mais de 20.500 proprietários. Se olharmos para a parte da gestão florestal, em termos dos planos de gestão que existem já estão em vigor e aprovados nas matas nacionais geridas pelo ICNF, nós temos uma média de 70% já aprovados. Em termos dos terrenos comunitários,
é superior a 50% e nos restantes terrenos, quer sejam proprietários, quer sejam privados, quer sejam autárquicos, a média ronda, não atinge os 20%. Se olharmos para a média europeia, em termos de planos de congestão em vigor, temos cerca de 80% e, portanto, as MAPTAs do Estado, de facto, aproximam-se deste média do valor europeu. Rapidamente, da parte da caracterização da fileira da resina, os sistemas florestais, portanto, estamos a falar dos principais sistemas, o pinheiro bravo e o pinheiro manso. O pinheiro bravo tem 715 mil, o pinheiro manso ocupa 176 mil no coberto florestal. Destes, 133 mil de hectares de pinheiro bravo estão sob gestão do ICNF e 4.800 hectares de pinheiro manso sob gestão do ICNF. Em termos dos grandes números para a gestão florestal, o ICNF gera cerca de 532 mil hectares, que já tem neste momento 60% das áreas sob gestão do ICNF têm PGFs ou PUBs aprovados e em vigor, e no contexto global da gestão florestal nós temos 1,3 milhões de hectares que estão integrados em PUB e em PGF. Relativamente à fileira da resinagem, com dados que foram recolhidos entre 2011 e 2012, nós temos 6 unidades de primeira transformação e 5 de segunda transformação, temos 3 empresas de comércio e de extração de resina na mata, temos uma produtividade média de 2 kg por ferida. Em termos dos valores médios das astas públicas, no ano 2011 tínhamos uma produtividade de 0,4 nas áreas sob gestão da ICNF, independentemente daquele valor que verificámos na área florestal de Sines. 90% da resina é transformada em Portugal, é de origem nacional. Estima-se 600 resineiros para uma ocupação de 600 dias-anos e 25% da produção nacional de resina provém das áreas sob gestão do ICNF, o que significa que nós também temos que fazer algum esforço relativamente ao apoio às propriedades privadas, à gestão das áreas privadas. Em termos de perspectivas futuras para o desenvolvimento, nós consideramos importante, como primeira, investir no pinhal, executando decididamente as medidas de civicultura preventiva, investir na atividade de resinagem através do aumento da sua produtividade, aumentando a produção, dinamizando o setor, fazendo parcerias, adaptar e desenvolver os novos modelos, incentivar o marketing, incentivar, por outro lado, também a modernização e a criação de novos produtos, aumentando o conhecimento sobre a resinagem e melhorando a informação sobre a floresta. Isto é um dado bastante importante. O reforço na formação profissional de todos os intervenientes no processo, designadamente a formação de novos resineiros. O Estado, portanto, a administração pública também vai atualizar o quadro legal e como grandes linhas de envolvimento futuro para a atualização, o que se pretende é melhorar o conhecimento sobre a floresta e a sua economia. Pretende-se também o ordenamento e a gestão dos recursos naturais, assegurando a sustentabilidade florestal, a diminuição da complexidade legislativa e normativa, portanto, os diplomas são antigos e estão dispersos, as normas, uma modernização e simplificação dos procedimentos com a interligação de todos os intervenientes e, obviamente, avaliar os requisitos técnicos do modo e do exercício da atividade. Como notas finais, a resina apresenta um produto que pode valorizar os pinhais em Portugal e contribuir para o emprego e para o desenvolvimento regional. A atividade da resina constitui um rendimento para o proprietário florestal, contribuindo para o aumento do valor económico dos pinhais. É fundamental que o pinhal seja rapidamente integrado em unidades de gestão eficazes para tratamento da regeneração natural e utilização proveitosa de material de reprodução melhorado nas estações mais produtivas. É necessário atualizar o quadro legal vigente e deve-se organizar e dinamizar o setor da resinagem, abordando-se as novas metodologias de intervenção e gestão que incorporem os interesses dos agentes económicos e aproveitem o potencial produtivo e do conhecimento acumulado. Portanto, agradeço.